Olá, você está no Reals TV, no programa Mergulhando na Palavra. E hoje vai ser muito especial porque eu quero falar de um assunto muito profundo que pouca gente entende com profundidade. A maioria das pessoas fala sobre salvação de uma forma como se elas não precisassem, ou como se fosse uma consequência das suas boas ações. E não é. Efésios, a partir do capítulo 2, vai falar o quê? Que nós somos salvos pela graça, por um favor imerecido de Deus, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é um presente de Deus, para que a gente não se glorie, não é por boas obras, para que a gente não chegasse diante de Deus e dissesse, olha, eu consegui adquirir, né, o meu passaporte para o céu, o meu passaporte de salvação para o céu veio por meio do que eu fiz ou do que eu deixei de fazer. E não é dessa forma. Romanos, a partir do capítulo 5, no verso 12, fala o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como todos pecaram? Quem pecou foi Adão e Eva. Quem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal foi Adão e Eva. Por que eles pecaram e por conta disso todos pecaram? E agora eu tenho que entrar um pouquinho em biologia com você. Você lembra quando está explicando biologia sobre a mastigação, sobre o bolo alimentar, sobre a comida, como ela fica no estômago e vai para o intestino, e ela é quebrada, né, as proteínas, os lipídios e outros nomes, ela é quebrada em pedaços menores até chegar no sangue. E quando chega no sangue, tudo que foi comido, todos os minerais, tudo que é bom para o organismo humano, ele ali vai ser espalhado por todo o corpo. Por quê? Porque o sangue, ele faz esse transporte por todo o corpo, ele passa por todos os órgãos, ele liga todo o ser humano. E assim também foi o que aconteceu lá no Éden. Adão e Eva comeram do fruto proibido, do fruto do conhecimento do bem e do mal, e no seu estômago foi feito todo esse procedimento, todo esse processo, chegou ao estômago, foi para o intestino, ele foi feito em pedaços menores até chegar no sangue. Quando chegou no sangue, foi espalhado por todo o corpo. E assim, toda a maldade, né? Olha que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, toda a maldade, toda a iniquidade, todo o pecado foi espalhado em todo o corpo de Adão. E ali, como estava no sangue de Adão e Eva, todo ser humano que nasceu de Adão e Eva até hoje já nasce com iniquidade no seu sangue. E por isso que Paulo vai dizer, olha, todos pecaram, ainda que não seja da mesma forma que Adão e Eva pecaram. Mas a consequência vai ser a mesma, morte, porque ele fala em Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte. Mas eu quero te falar também que aqui no 15, no verso 15, também ainda do capítulo 5 de Romanos, fala o seguinte, na parte B aqui do versículo diz, porque se pela ofensa ou pecado de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom ou presente pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então a graça de Jesus, que é esse favor imerecido, ele veio através da pessoa de Jesus Cristo, que é considerado o último Adão. Por que o último Adão? Porque Adão, antes de pecar, foi esse ser, esse filho de Deus, puro, totalmente santo, totalmente ligado a Deus sem pecado. Mas aí pecou, caiu da sua posição e vem Jesus, o último Adão, sem pecado. A Bíblia fala que Jesus em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E Jesus, com esse sangue puro, quando ele morre na cruz do Calvário e se faz desse sacrifício em favor dos nossos pecados, cumprindo aquilo que na própria lei de Moisés tinha, porque os homens se aproximavam de Deus naquela época, levando um sacrifício, e o animal tinha todos os requisitos ali para ser oferecido esse sacrifício, inclusive perfeição. O animal não podia ter um defeito, não podia ter uma mancha. E Jesus, antes de morrer, ele passou pelas mãos de muitas pessoas e as pessoas constataram, eu não vejo pecado nele, eu não vejo nenhum defeito, ele não tem nenhuma mancha, ele não tem nenhum erro, ele não tem nenhuma deformidade. Ele estava cumprindo o Velho Testamento. E ele diz, ninguém toma a minha vida, eu mesma a dou, eu mesma a entrego. E a partir daquele momento, Jesus se entrega e todo aquele que se faz um só com Jesus também recebe do seu sangue
espiritualmente falando. E o seu sangue é puro, no seu sangue não há pecado. Em outras palavras, Jesus faz uma verdadeira transfusão de sangue no corpo da igreja. É isso que acontece. Aqui em Romanos, no 5, verso 1, fala o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, ou seja, tornados justos. O que é um homem justo? Hoje, para a sociedade, justo é aquela pessoa que tem bom caráter, aquela pessoa que dá o troco certinho, paga suas contas em dia, né? Não trai seu esposo ou sua esposa, cuida bem dos filhos. É uma pessoa considerada justa nos negócios, no trabalho, na família, enfim. Mas para a Bíblia não. Para a Bíblia, justo é aquele que foi tornado justo por causa do sangue de Jesus. Foi aquele que recebeu Jesus. Foi aquele que disse: Senhor, eu entendi o que o Senhor fez. Eu entendi que eu preciso de salvação, independente das obras boas que eu faço, porque isso não me liga a Deus. Isso não traz paz entre mim e Deus, mas só o teu sacrifício. E aí ele diz: justificados mediante o quê? A fé. Eu preciso crer em Jesus. Eu preciso crer no que ele fez na cruz do Calvário. Lembra dos dois ladrões? Um creu em Jesus. O outro escarneceu, zombou de Jesus. Para o que creu, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque não importa o que você fez, se você se arrepender verdadeiramente, ainda que seja no último minuto da sua vida, você estará com ele. É promessa dele. E aí ele fala: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E lá antes diz: temos paz com Deus por meio de Jesus. Então, o único mediador, o único que me liga a Deus novamente é Jesus de Nazaré. Não é nenhuma figura religiosa feminina, não é nenhuma figura religiosa masculina. Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder, mas Jesus tem. Nós ligados a Ele, somos religados a Deus, temos paz com Deus, porque éramos inimigos dele por conta do pecado. Aleluia. Jesus fez algo maravilhoso por mim, por você. Jesus se deu. Ele disse: quem tem o amor maior do que este? Aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por mim e por você. Jesus foi o sacrifício perfeito e permanente. Há mais de 2000 anos atrás, qualquer pessoa que hoje receber Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador da sua vida, esse sacrifício permanece e alcança essa pessoa. Aleluia. Aleluia. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e distantes estão, separados da glória de Deus. Mas Jesus foi essa ponte entre mim e Deus, entre você e Deus. Acesse essa ponte hoje. Não depende de religião, não depende de, essa é a minha fé, a sua fé, o que eu acredito, não depende da nossa opinião. Independente da nossa opinião, há uma palavra viva que eu posso mergulhar, que é a palavra de Deus, que é a verdade. E só há um mediador, Jesus Cristo de Nazaré. Até o nosso próximo programa.